Começa agora mais um episódio do podcast Observa Rio. Sou Geisa Rocha, jornalista e coordenadora do movimento Rio de Impacto, e quem está com a gente hoje aqui é Clarice Martuchello. Ela é coordenadora da incubadora Gênesis da PUC-Rio. Oi, Clarice, tudo bem? Geisa, tudo bom? Prazer estar aqui hoje com você. Clarice, a incubadora Gênesis, ela é um ator importantíssimo do nosso ecossistema dos negócios de impacto socioambiental aqui do estado do Rio de Janeiro. Está lá no Observatório, para quem quiser conferir, buscar mais informações. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que vocês desempenham e o olhar também para a formação desse empreendedor voltado à inovação, enfim. Não vou antecipar nada, porque você vai explicar muito melhor do que eu. Geisa, o Gênesis acho que é uma das incubadoras mais antigas do Brasil, né? A gente é uma incubadora multissetorial, então a gente recebe negócios de todos os setores, e é óbvio que os negócios de impacto fazem parte do nosso ecossistema. Acho que fomos também uma das primeiras incubadoras a ter um olhar para esse tipo de negócio, né? Então, hoje, o nosso edital ele fica aberto o ano todo e os negócios de impacto podem se inscrever, assim como outros tipos de negócios, né? E o que a gente oferece? Qual o apoio que a gente dá? A gente tem uma rede de consultores que apoiam as empresas que fazem parte do ecossistema, né? Então, a gente tem diversos consultores que têm ênfase e foco em negócios de impacto. Então, uma vez que esses negócios começam a trabalhar com a gente, eles têm o acompanhamento desses consultores para ter esse olhar diferenciado sobre eles, né? E aí as consultorias, elas vêm dar apoio para essa caminhada empreendedora, né? Poder ajudar o empreendedor nas tomadas de decisões que eles precisam tomar, né? E ter o tempo todo. E muitas vezes essa caminhada, ela é solitária, né? Então, ter um apoio, ter um acompanhamento, né? Fazer parte desse ecossistema contribui e ajuda muito para os empreendedores, para essas tomadas de decisões, para eles poderem ampliar o olhar deles, né, sobre diversos temas. Então, essa rede de apoio suporta essa caminhada empreendedora. E tem um tema muito interessante que vocês trabalham há um tempo já, que é a questão da germinação. Porque, às vezes, o que vai dar, na verdade, um impulso e a força para o empreendedor realmente acertar, né, o foco e trabalhar para crescer é um pouco a boa ideia. Mas não é só a boa ideia solta no mundo. E aí, esse processo de germinação, né, é parte de um entendimento também de que nem sempre o negócio vai estar pronto. E a gente precisa estruturar desde esse iniciozinho. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa temática, porque eu acho que tem a dificuldade muito grande, né, da gente entender o que é impacto, né? Muitos empreendedores já fazem impacto e nem sabem. A gente está nesse trabalho dentro do podcast justamente para ir dando mais informação e gerando essa identificação também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse processo anterior, né? Como transformar uma boa ideia em um negócio, e quais são os elementos que vocês acrescentam nesse programa para poder fortalecer esse futuro empreendedor. Excelente pergunta, acho que, e pontuação, né? A nossa germinação, como você comentou, é a pré-incubação, né? Então, a gente ajuda a tirar uma ideia do papel, e a gente ajuda o empreendedor a estruturar, a olhar o setor que ele vai atuar, né? O quanto que ele conhece daquele setor, muitas vezes através de uma pesquisa que ele vai realizar inicialmente. A gente procura trazer o olhar e o foco para o mercado, e aí eu acho que com os empreendedores de impacto a gente tem esse desafio maior, que é fazê-los perceber que o negócio ele precisa ter o lucro ali, o lucro não, né? Ele precisa gerar recursos para que aquele negócio continue existindo, né? E que não tem mal nenhum nisso. Então, muitas vezes nesse início de germinação, olhar o modelo de negócio, né, de uma forma estruturada para que ele se mantenha em pé, eu acho que é um dos pontos que a gente mais trabalha, né, porque tem esse detalhezinho nos negócios de impacto, então a gente foca muito nisso. E um outro ponto que a gente olha muito para a nossa rede de uma maneira geral, e aí eu não estou focando nos negócios de impacto especificamente, mas a gente tenta trazer para os nossos empreendedores de uma maneira geral o olhar de que a gente não pode mais empreender
né, e consumir do jeito que a gente consome hoje. Então, o que que você pode fazer dentro da sua cadeia de produção, de escoamento, de venda, gerar menos impacto? Né? Então, a gente tem sim um olhar diferenciado para os empreendedores de impacto que estão com a gente, trazendo a modelagem de negócio, trazendo pesquisa de setor, para que eles se sintam confortáveis ali naquele setor que eles vão atuar, mas a gente também procura ter um olhar amplo para os empreendedores, para os outros empreendedores, digamos assim, do Gênesis, para que a gente diminua o impacto e para que a gente possa consumir e gerar menos impacto em todos os modelos de negócio. O que vocês percebem em relação ao perfil, dos futuros empreendedores, no caso da germinação, e dos empreendedores apoiados pela incubadora, da PUC? Olha, um ponto que eu acho que a gente percebe em todos os empreendedores é o brilho no olhar, né? É a paixão por aquilo que eles fazem, que é o que guia eles. É lindo os unicórnios, né? São lindos. É muito legal quando a gente tem esses negócios que brilham muito, mas a gente sabe que a realidade é ali no dia a dia, né? Que empreendedor rala pra caramba, mas eles têm aquele brilho no olhar de querer realizar, né? De querer fazer. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. E aí, o que eu acho que a gente, como incubadora, contribui é a ampliação desse olhar. Né? Um ponto que a gente fala sempre com os empreendedores é participe dos eventos, mesmo que não seja do seu setor específico, da sua área, né? Porque a tecnologia, uma revolução que está acontecendo em alguma área, em algum setor, amanhã vai acontecer no seu, ou pode te dar um insight para alguma coisa. Então, eu acho que algo que acontece com os empreendimentos, quando eles estão em negócio, né, que eles estão em ambiente de inovação, ele é mais intangível, que é essa abertura de olhar para ficar de olho nas novidades, para olhar algo que aconteceu no outro setor que pode gerar alguma mudança para ele, um insight, né? Então, eu acho que esse intangível é muito legal quando a gente percebe que a gente está gerando e mudando o olhar do empreendedor. E tem um ponto também que eu queria explorar aqui com você, que é sobre, a proximidade com a universidade. A incubadora nasce e está do lado da PUC ali, né, fisicamente e internamente essa troca é muito, muito potente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses negócios que surgem, às vezes, nos bancos da universidade. Não são só negócios que chegam na incubadora, para se desenvolverem, mas que eles começam ali na conversa durante as aulas e acabam migrando e se desenvolvendo a partir da incubadora. Como é que é esse processo, né, de sustentação e de base para que isso aconteça? E como também o conhecimento da universidade aportado nesses negócios faz com que eles tenham mais, vamos dizer assim, resiliência para poder sobreviver nesse mundo aí. É muito legal a universidade como um celeiro, né, para o surgimento de ideias e de negócios. E a gente vê muitas vezes isso acontecendo da relação de aluno com professor, né, de conversas. A gente tem a SEMP, que é a Central de Empreendedorismo, que é a área da PUC que cuida das aulas, né, de empreendedorismo. Então, a PUC tem esse olhar que eu acho que é diferenciado, né, de aulas para empreendedores, para quem quer ser um empreendedor. Né? Isso nasceu lá no Gênesis, há muitos anos atrás. Hoje isso está dentro da academia, mas a gente tem uma parceria com a SEMP em alguns projetos, e a gente percebe, né, como que ajuda a abrir o olhar dos alunos e gerar essas sementes que às vezes o aluno poderia passar pela faculdade e não ter uma ideia, não pensar em levar aquilo adiante, né? Então, essas disciplinas eu acho que ajudam a levantar isso. E a gente tem um dos cases do Gênesis, que que foi uma fintech que nasceu dentro da PUC, que foi de parceria de aluno com professor, né? E que está graduando, que está saindo, finalizando o programa de incubação do Gênesis no Gênesis na semana que vem. Então, assim, são exemplos que a gente tem. A gente tem agora um projeto do PEI, que é o Programa de Empreendedorismo de Impacto, com vários projetos. Que vieram de dentro da universidade, apesar da inscrição não ter nascido lá dentro, né? Mas a gente percebe o ambiente, né? A gente divulgando dentro da universidade, como que os alunos ficam sabendo, se inscrevem, projetos que são incentivados. Eu participo de todo semestre de bancas de projetos nascidos dentro das aulas dos alunos para dar o olhar da incubadora, né, para esses projetos. Então, é fato que ter essa sementinha, né,
na caminhada do empreendedor, do aluno, ajuda muito. Então, acho que a PUC acaba promovendo isso para os seus alunos e alimentando, né, retroalimentando a incubadora também. É entender um conceito que a incubadora do Gênesis traz desde o início, né? Na verdade, um empreendedor, alguém que está trabalhando nessa plataforma, pensando em crescer, ele precisa estar aprendendo o tempo todo, né? É o lifelong learning, que hoje em dia está mais consolidado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Clarice, sobre essa questão, né? Não é só... O Gênesis está aberto aos empreendedores das mais diferentes formas. E eu queria que você falasse sobre essas formas para ficar claro aqui para todo mundo, né? De qual a ajuda, a contribuição e o trabalho que pode ser feito. E a questão também do ensino à distância, que também, absorvido isso, permite que pessoas que estejam em outros estados, em outros municípios, possam também acessar esse conteúdo de vocês. É muito legal quando a gente percebe a mudança do olhar, né, do empreendedor ao longo da caminhada empreendedora dele, principalmente dentro de um ambiente de inovação, né, que tem outros empreendedores. É muito comum eles chegarem, normalmente focados ou na área técnica daquele produto, daquele serviço, né? E aí, quando aquilo começa a se desenvolver, eles vão percebendo a necessidade de caramba, tem outras áreas que eu preciso olhar. Para eu montar um negócio de verdade, eu vou ter que tirar o meu olhar só da área mais técnica, que é normalmente a zona de conforto deles ali, né? E ampliar esse olhar para olhar outras áreas, para identificar os gaps daqueles grupos, né? E poder ver como vai resolver aquilo. Eu vou contratar alguém, eu vou terceirizar, eu vou desenvolver essa competência em mim, né? É lindo quando a gente recebe um grupo todo bonitinho, formadinho. Eu tenho o cara do dinheiro, eu tenho a área de comunicação, eu tenho a área técnica, mas não é assim, né? A gente vê pessoas que se juntam na faculdade, e aí você tem 3 engenheiros, 3 comunicólogos que se juntam para montar um negócio. Muitas vezes os negócios de impacto são pessoas apaixonadas pelo tema, que querem resolver um problema e que aquela dor faz com que eles se unam, né? E muitas vezes as competências são iguais. Então, começar a perceber essa mudança até no discurso deles, né? No relacionamento com a incubadora, nas reuniões que a gente faz, de focar muito em pontos que são confortáveis e a gente começar a provocar discretamente para essa mudança, né, de mindset. E aí a capacitação, o ensino, eu acho que vem contribuir para isso, né? Hoje as nossas consultorias, Geisa, são todas online. A gente tem um ecossistema que é vibrante, a gente faz eventos, né? A gente promove brincadeiras, interações ali na portaria e tudo. Eu estou sempre andando pelo prédio, mas a gente tem hoje 98% das nossas consultorias online, né? Então, empreender, a gente tem consultores do Brasil todo, tem consultor em São Paulo, consultor no Sul, assim como eu também recebo empreendimentos do Brasil todo, então hoje a gente não está focado em empreendimentos só do Rio de Janeiro, né? E aí a gente tem cursos, capacitações e até palestras que a gente faz, tudo focado para o Brasil todo e aberto, né, para todo mundo. E aí que a gente vai juntando a provocação dos encontros com a incubadora, com o nosso time, né? Que a gente vai jogando, às vezes, uma pulga para testar aquelas certezas que os empreendedores têm, e atrelando com conhecimento, com capacitação que a gente vai oferecendo para ir gerando essa mudança aos poucos, que eles nem vão sentindo, né? Muitas vezes a gente é que chama a atenção deles para eles. Percebeu como o seu discurso mudou? Como você agora está falando, né, de outra forma sobre esse tema. Então, isso é muito legal quando acontece. Clarice, eu queria que você falasse sobre como acessar o Gênesis. A gente tem um endereço aqui, que é o riodeimpacto.com.br/observatório. Lá, se você buscar por Gênesis, você vai achar todas as informações lá básicas de como acessar. Mas eu queria saber também se vocês têm outros canais além do site. A gente tem primeiro o Gênesis de Portas Abertas. É um evento mensal, online, onde a gente apresenta a incubadora. Sou eu que apresento esse evento.
atendimento, eu trago todas as informações dos nossos serviços, como é que funciona, ouço também o pessoal que participa, que às vezes quer tirar, né, falar um pouquinho da sua ideia. Então, eu convido todo mundo que tem interesse em saber como funciona o ecossistema, tem interesse no Gênesis, a participar. Todos os meses a gente tem, é só olhar as nossas redes sociais. A gente tem um edital de chamada para novos empreendimentos, né? Ele fica aberto o ano todo, de janeiro a outubro. A gente fecha só novembro e dezembro por uma questão mesmo de calendário de final de ano. Então, acessando o site do Gênesis, você se inscreve ali, cadastra a sua ideia. A gente pede para colocar o máximo de informações, né? A gente faz primeiro uma análise daquela ficha que chega, depois a gente faz uma análise do perfil empreendedor do time. O Gênesis foi a primeira incubadora a fazer esse perfil, né? Essa análise de perfil empreendedor. Acho que hoje boa parte das incubadoras fazem também, porque é muito importante a gente poder olhar, né, a composição daquele time e até identificar onde que a gente vai precisar atuar ali na frente caso eles entrem, né? Então, a gente faz uma análise do perfil empreendedor e depois a gente realiza uma banca, que é presencial, caso a gente tenha inscritos de outros estados. A gente faz uma versão online também, e aí a gente tem parceiros que participam da nossa banca, então, desde pessoas do ecossistema da PUC, né, da universidade que a gente convida, até parceiros mesmo do ecossistema para participar da banca junto com os nossos consultores. A gente tem sempre a participação de um consultor, e aí passando na banca final, e assim, vale comentar que a nossa banca tem muito um olhar para estar no momento certo para aquele empreendimento estar dentro da incubadora, né? A gente vai conseguir ajudar. O que ele está esperando do Gênesis? O que a gente vai conseguir contribuir? Eu sempre oriento os candidatos a não deixarem de falar os seus gaps para a gente numa banca, porque a gente, às vezes, o empreendedor fica um pouco com medo, né? Mas é normal, eu tenho pontos de atenção em qualquer negócio. É legal a gente ver que o empreendedor consegue identificar seus pontos fortes, mas também os seus pontos fracos, né? E aí a gente precisa saber aonde que ele acha que é o ponto fraco dele, para ver se a gente consegue contribuir como incubador. Então, a nossa banca tem muito esse olhar, né? Tá no momento certo, a gente vai conseguir ajudar, que é um trabalho muito a quatro mãos, né? E depois desse processo que dura em torno de um mês, né? A gente tem essas etapas ao longo do mês, a gente assina contrato e começa a incubação no mês seguinte, ou a germinação, né? Maravilha. Obrigada, Clarice, por você ter apresentado todo esse processo e deixar mais claro, né, o que é o papel de uma incubadora e do Gênesis especificamente, o trabalho que vocês desenvolvem. E para quem assistiu a gente até agora, não deixe de compartilhar essa informação com mais pessoas, né? Fazer esse podcast chegar ao máximo de pessoas possível para que elas conheçam o que são os negócios de impacto e possam ajudar a gente a identificar esses negócios e as dinamizadoras, as instituições que apoiam e também fazem com que esses negócios possam avançar, crescer e se tornar sustentáveis. Até a próxima quarta-feira e não deixe de visitar o nosso site www.riodeimpacto.com.br/observatório, se inscrever se você for uma instituição dinamizadora ou também, se você for uma empresa, tem um outro formulário lá para você preencher. Eu espero vocês.